Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula da mentoria Liderança Visionária, transformando potencial em resultados, onde eu e o meu amigo sócio Carlos Exal compartilhamos informações, conteúdos para você, líder, se desenvolver. Uma mentoria que nós tivemos a ideia em dezembro de 2023 e já colocamos em prática em janeiro de 2024, e desde então temos aí dois encontros mensais com diversos profissionais e que aí nós estamos ali ajudando a se desenvolver. E de vez em quando a gente pega e traz aqui um convidado especial. E hoje tenho a honra de, passar aqui a palavra para o meu amigo Walter Rufino, especialista em educação financeira, que vai abrilhantar essa mentoria, trazendo aqui algumas informações sobre finanças. É isso mesmo, Walter? Boa noite, Mauro. Boa noite, convidados. Muito obrigado novamente pelo convite. Como o Mauro já comentou, nós já tivemos alguns bate-papos, né, anteriores, tanto na minha rede quanto na dele. E é sempre um prazer, né? Posso dizer que eu sou fã aí do Maurão, que ele pensa no projeto, ele fala, quero fazer esse projeto, e quando você pensa que não, ele está fazendo o projeto. E isso é muito bacana, isso, podemos dizer assim, potencializa, né? Incentiva, motiva outras pessoas também a participarem. Eu achei que o Mauro ia falar um pouquinho mais aí, né? Mas vamos lá. Para quem não me conhece ainda, né? Eu faço parte também, junto aí com o Maurão do Palestrantes do Brasil. Então, o meu mote é educação financeira, mas eu divido em três partes aí que vem trazendo mais visibilidade para as pessoas quando procuram esse trabalho, né? Então, eu me apresento como educador, planejador e reorganizador financeiro. Por que isso? Porque o brasileiro ainda tem muito medo de falar sobre dinheiro, tem muito medo. E daqui a pouco eu vou trazer uns dados importantes, tá? Então, eu trabalho com palestras, sou colunista do jornal Notícias, Zona Sul Notícias, aqui da Zona Sul, colunista de educação financeira. Estou como diretor de empreendedorismo da ISUL, que é a Associação Empresarial aqui da região sul. Também, e a mais aí, né, o que a gente está sempre ocupando tempo é a Sociedade de Amigos da Marinha, que valoriza as tradições navais. Vocês estão vendo aqui um quadro do tempo que eu fui da Marinha. Também participo do Conselho Participativo para dar uma melhorada na região que eu moro, doador de sangue, e incentivo as pessoas a também doarem sangue, que faz parte aí, sempre tem alguém precisando. E hoje, trazendo o tema aí que o nosso Maurão pediu, o tema que eu escolhi aí foi sustentabilidade financeira, considerando aí que o público são os líderes, né? Sustentabilidade financeira, como a educação financeira pode elevar os lucros. E muitas vezes as pessoas ficam muito presas em números, e aí outro ponto aí que eu vejo como diferencial, que é justamente um pouco, podemos dizer assim, um passo a mais, né? Enquanto muitas pessoas ficam presas em dinheiro e planilha, quando se fala em educação financeira, quando se fala em finanças, eu trago o mote que a educação financeira vai muito além de dinheiro e planilhas. Por isso que é muito importante estar conversando com profissionais de outras áreas, né? Então, para os líderes, pessoas que têm equipes, vocês perceberam que, por exemplo, eu abri uma empresa de chocolate, eu quero montar uma empresa de chocolate. Só que a empresa de chocolate não adianta só ter especialistas em montar chocolate. Tem que ter um especialista em cuidar do dinheiro, tem que ter um especialista em cuidar de pessoas, tem um especialista para gerir o material. Então, são várias coisinhas, né? Vários processos que vão dar o chocolate lá no final. E a educação financeira não é muito diferente disso. Quando se pensa em trabalhar com educação financeira, nós temos que saber quanto de dinheiro entra, quanto de dinheiro sai, e muitas vezes as pessoas acabam ficando presas, né, em situações desnecessárias, tá bom? Então, conforme combinado com o Mauro, se vocês tiverem perguntas aí durante a apresentação, pode falar. Não vou colocar slide, é mais um bate-papo mesmo, para trazer esse assunto que é muito importante,
que inclusive eu achei lá em 2021, 2022, aquele caos que estava no planeta, eu achei que o pessoal ia focar em melhorar a qualidade da educação financeira. Infelizmente, a humanidade está indo para o outro lado, né? Infelizmente, e nós precisamos dar essa ajuda na correção desse caminho, né? Então parece que as pessoas têm um medo de que o mundo pode acabar a qualquer hora, então as pessoas estão gastando sem saber o porquê e se amanhã vai ter chance de fazer os pagamentos, né? Então saiu recentemente agora, só para vocês terem uma noção, tem o CNDL, né, a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, que envolve a SPC, os birôs, né, que são responsáveis aí pelo controle, né, pelo crédito no Brasil, né? E aí, o mais recente que saiu aí falando sobre os vilões, né? Quais são os vilões, os principais vilões da inadimplência? Todo mundo fala assim, a população não está inadimplente. Mas como que a pessoa chega nessa inadimplência, né? Segundo essa pesquisa, são alguns itens que nós utilizamos no dia a dia. Cartão de crédito. Quem que utiliza cartão de crédito aí? Água, luz, todo mundo precisa. Cheque especial, que são os principais vilões aí nessa pesquisa. E olha que interessante. A empresa tem um cartão de crédito para fazer as compras, né? Quando você é um líder, você tem um limite, né? Tem um limite que você pode gastar, fechamento do mês. E o empreendedor, né, o líder que tem equipe, ele tem que correr atrás, ter esse controle para se organizar. Mas o que eu tenho visto acontecer, a pessoa na empresa às vezes consegue controlar tudo isso e chega em casa, não consegue. Então, é uma dificuldade gigantesca, tá? Com relação à água e luz, infelizmente, por outros gastos acabam se complicando, né? Cheque especial, principalmente para os colaboradores. Eu acho, tá? Minha opinião, quando os bancos vão fazer as parcerias com as empresas com relação a pagamento, deveria ter uma obrigatoriedade. Eu acho que nem lei, mas eu acho que meio por ética, né? Explicar o que é um cheque especial. Eu tenho atividade com jovens, né? Jovens aprendizes, e um exemplo que bateu assim, que eu acho que resume bastante o que vem acontecendo. O jovem entrou na conta dele, tinha lá R$ 2.000. E aí tinha uma notinha. O banco X lá, o banco tal, está te dando 2.000 de cheque especial. Ele falou assim, que legal. Aí gastou esses R$ 2.000. Na virada do mês, o banco cobrou esses R$ 2.000. E aí ele foi reclamar com o gestor, falou assim, mas estava escrito lá que o dinheiro era meu, ninguém falou que eu tinha que pagar de volta, né? E aí, para gente que tem um pouco mais de idade, você fala assim, ah, mas isso aí é o óbvio. Infelizmente, por falta de educação financeira de algumas gerações, são esses erros óbvios que acabam gerando complicações que prejudicam o colaborador e, consequentemente, vai prejudicar a empresa. Nós vamos chegar lá. E aí, dentro desses vilões que eu falei aqui do cartão de crédito, água, luz, né, que é o da internet, que seja, o cheque especial, que a pessoa acha que faz parte do salário, e aí tem uma epidemia, né? Foi colocado até como epidemia no nosso país, que são as apostas. Quem já ouviu falar no tal do tigre pequeno e outras coisas desse tipo, né? Saiu uma reportagem, inclusive, um grupo de empresários da região Nordeste, que o empresário fez um desabafo, né? Se vocês procurarem depois na internet, vocês vão até encontrar o desabafo do empresário. Que ele tinha uma empresa grande com muitos funcionários e o funcionário vinha e pedia, tem como adiantar o vale? E ele adiantava, né? Tudo próximo ali. E daqui a pouco ele falou, meu, tem alguma coisa errada, por que ele tá pedindo vale toda hora, né? Tem alguém doente na sua casa, tal? Aí ele foi dar uma pesquisada mais próxima e os funcionários dele estavam endividados, entrando em cheque especial, até mesmo agiota,
por causa do jogo do tigrinho, naquela esperança de que vai melhorar de vida com o joguinho, né? E, infelizmente, é um número gigantesco. Só para vocês terem uma ideia, a movimentação chega a comparar a bolsa de valores, né? Consumidores gastam cerca de 6 bilhões, e aí inclui outros jogos, né? Não só esses jogos tipo Tigre Pequeno, mas como loteria e por aí vai. E aí são 6 bilhões ao mês com jogos e apostas online no Brasil, né? Então, além dessa dificuldade de entender que nem sempre você vai ganhar dinheiro fácil, dinheiro fácil não existe. Quando o dinheiro vem fácil, normalmente ele vai embora fácil também, tá? Isso aí é fato, tá? Então não é, o cara viu num livro de autoajuda, não é. Porque conscientemente você ganhando muito dinheiro, sem um esforço, sem um entender daquele dinheiro, a chance de mandar esse dinheiro embora fácil também é gigantesco. Eu lembro num caso, né, vou contar um pouco de histórias aqui, que uma conhecida nossa, da família, veio, fomos encontrar no final de semana, no encontro de família, e ela falou, Walter, fulano de tal, aqui nosso vizinho, ganhou na rifa um carro, modelo tal. Eu falei assim, que legal, né? E o que ele fez? Ele vendeu o carro? Ela falou assim, vendeu. Eu falei assim, e ele trocou o sofá e comprou uma televisão nova. Ela falou, fez, né? Deu aquela cara assim, fez. Você conhece ele? E provavelmente fez um churrasco para vocês. Ah, fez. Você estava lá também? Eu falei, não. Infelizmente, as pessoas hoje ganham dinheiro a mais, eles não pensam em investir, né? Elas pensam em gastar, comemorar, dar de presente, e no outro dia, quando tiver sem dinheiro, vai ser o trouxa da família, né? Então, eu tenho visto isso constantemente e isso tem prejudicado. Mas o que isso tem a ver com as empresas? Que a partir do momento que a pessoa fica endividada, e aí já tem pesquisas com relação a isso já há algum tempo no Brasil, ela vai diminuir a produtividade dentro da empresa, tá? Então, o exemplo, eu comecei a trabalhar, produzo muito bem, cumpro meus horários, não falto, não fico afastado por doença, tô show de bola, produzindo, vamos embora. Comecei a ficar endividado. Eu começo, vir para o trabalho preocupado em resolver essa questão da conta. Então já não vou produzir tanto quanto eu produzia antes. Ponto um. Quem é mais responsável, tem filho em casa, tem que pagar a escola, alguma coisa assim, vai começar a ter aquela sensação de insegurança. Será que eu sou uma pessoa capaz? Como que eu resolvo isso? Então a pessoa já vai começar a deixar de prestar atenção tanto no serviço, vai começar a produzir menos. Com isso, vai juntando outras coisinhas, né? Então a pessoa às vezes não dorme direito, a pessoa vai ficar estressada, muitos casos de agressões que existem nas empresas, já acompanhei algumas CIPAs, tá? Então, às vezes você não está, aconteceu uma briga, e aí vão começar a pesquisar o maior detalhe, a pessoa está endividada, está com esses problemas todos. E, consequentemente, aí, reflexo também do que aconteceu aí nos anos 2021, 2022 e toda essa mudança que teve no Brasil recentemente, a pessoa pode entrar mesmo em depressão. E aí, juntando tudo isso, a pessoa produz menos, vai ficar preocupado com coisas que não é da empresa na hora do serviço, ela vai muitas vezes ficar doente, afastada, vai ficar gastando tempo tentando resolver algumas coisas em relação a banco, vai buscar alternativas nem sempre boas, né? As pessoas vão procurar soluções dentro desses joguinhos aí para resolver problemas rapidamente. E isso é complicadíssimo, pessoal. Por isso,
é importante muito investir em educação financeira dos colaboradores. Porém, o que eu tenho visto muito também, e aí eu peguei uns 3 casos, até gostaria de ouvir vocês também sobre isso, com relação ao investimento, investir em educação financeira para os colaboradores. Tá? Por quê? A gente vai oferecer isso em algumas empresas, e pelo menos duas eu vi o mesmo questionamento. Se eu ensinar educação financeira para o meu colaborador, ele vai aprender, vai montar o negócio dele e não vai voltar mais. Porém, outras experiências provam justamente o contrário. Talvez ele não está recebendo o salário que ele queria, com a educação financeira ele consegue entender que com o salário dele organizado ele consegue fazer muito mais e vai ficar grato pela empresa, né? Então, até gostaria de comentários de Deixa eu vocês. comentar, eu acho que é por aí. Quando você dá educação financeira para os colaboradores, ele vai até valorizar mais ainda o salário, porque ele vai conseguir aproveitar melhor o salário. Então, vamos supor que num treinamento do Walter na empresa X, explica a importância de pegar 10% para investimento, né? Para a realização de sonhos de curto, médio e longo prazo. E de repente esse colaborador consegue começar a acordar esses 10% e digo mais, de repente também começar a ter o quê? Um dinheiro guardado, aquele fundo de emergência. Então, quando surgir algum problema, não vai se endividar. Porque qual o maior problema, né, Walter? Você conhece muito mais pessoas, de repente, do que eu. Que as pessoas não têm o fundo de emergência. Acontece qualquer problema médico, por exemplo, e aí entra no cheque especial. E aí é bola de neve, né? Então, eu penso que as empresas deveriam sim, né, se preocupar em educação financeira, inclusive não só operários, líderes também, né? Então, médicos que ganham muito dinheiro e que são endividados. Por quê? Porque não tem educação financeira. Então, todos os níveis de uma empresa, né, deveriam estar adquirindo. As coisas parece que estão começando a mudar, porque agora nas escolas, né, tá tendo educação financeira. Semana passada, minha filha me ligou feliz que teve uma aula sobre educação financeira que começou a falar sobre investimento. Pai, eu quero começar a investir. Aí eu comecei a conversar com ela, estimular ela. Falei, ó, faz o cadastro nesse site aí que eu te dou R$ 50 para começar a investir. Porque é para ela poder começar a entender a importância de investimento. Então, esse conteúdo que você trouxe é muito importante para as empresas começarem a pensar. O problema é que vai demorar um pouco, né? Vai, até pegando esse gancho que você comentou, 2 ganchos aí que você falou. Bola de neve, né? Vocês vão lembrar a questão da bola de neve, né? Aquela coisa que nós vemos no desenho. Desce uma bolinha pequena, vai descendo, vai crescendo, né? Descendo a montanha, vai juntando mais neve, ela fica uma bola gigante, né? Então a ideia da bola de neve em dívidas é justamente essa. Começa uma dívida pequenininha, vai juntando outras e fica uma coisa gigante. E aí, o que as pessoas acham? Que ela vai procurar um educador financeiro, um planejador financeiro, hoje e amanhã está solucionado. E não é assim. Tem uma questão do tempo. O tempo é importantíssimo. Às vezes você organiza a pessoa sair da dívida e ela não vai resolver em 2 meses, vai demorar às vezes 2 anos para conseguir se organizar. Só que ela tem que entender que às vezes ela demorou muito mais que 2, 3 anos para chegar nesse momento de falar: opa, vou parar essa bola de neve, vou começar a derreter ela. Só que não derrete tão rápido. Isso é importante as pessoas terem noção quando se fala de educação financeira, é a questão do tempo. E o outro gancho que você falou da educação financeira nas escolas já é algo interessante. Talvez o nosso tempo era um nome um pouco diferente e a gente não entendia isso como educação financeira, mas nós aprendemos a preencher um cheque, né? O pessoal mais antigo. Nós aprendemos contas de somar, multiplicar, porcentagem, estava tudo ali, só não estava organizado. E qual um problema que eu tenho visto nas escolas? Os professores
a educação financeira legalmente, né, pelo BNCC, que é a Organização dos Estudos, colocou a educação financeira dentro de matemática. E o que acontece? Matemática é uma ciência exata e a educação financeira é uma ciência humana. E aí pode dar o primeiro conflito. Segundo conflito, será que os professores que estão em sala de aula, eles têm, executa na prática a educação financeira ou é algo teórico? Então, é importante ter essas questões. Eu vejo muitos pais me procurando, falam assim, dá educação financeira para o meu filho? Aí eu falo assim, e você, como está a sua educação financeira? Ah, não entendo nada. Então, as crianças, os mais jovens, aprendem muito pelo exemplo dos pais. O que o Maurão fez aí com a filha dele, já deu um dinheiro para ela já começar a entender, meu, é importantíssimo. Mas, infelizmente, os outros 98% não farão isso ou cobrarão do filho coisas que eles não estão fazendo. Walter, essa história que você acabou de contar, eu ouvi semana passada, né? Que o professor tem que ter um especialista em educação financeira, mas eles estão pondo os professores de matemática que são endividados porque ganham pouco para dar educação financeira. Então, a escola da minha filha colocou um profissional, ele só vai lá para dar essa aula, e aí todo mundo está gostando demais, mas é um processo. Pelo menos iniciou e aí vai se adaptando aos pouquinhos também. O José Aparecido Miguel trabalha num colégio, um dos melhores colégios aqui em São Paulo. De repente ele pode também comentar alguma coisa, como está sendo esse processo lá. Bacana. Pode Vai continuar. comentar? Pode Posso? continuar. Eu tô vendo que tem algumas mensagens aí, né? Você quer comentar das mensagens? Não, o Elazier fez alguns complementos para a gente, né? Tá. Deixa eu dar uma lida aqui. O ICL está fazendo uma grande campanha com essa doença dessas empresas de apostas. Eu tive informações que em um ano faturou 50 bilhões de reais e o retorno, né, para as apostas foram 13. Estamos falando aí de um lucro de 37 bilhões em um ano. Então, realmente, as pessoas precisam ficar muito atentas nisso, né? E o correto, ele completou o correto e antes de gastar o seu salário, investir uma pequena parte, uns 5%, por exemplo, e não esperar ver o que sobrou no final do mês, pois nunca sobra. Então, eu e o Walter, a gente fala muito da questão da prioridade. O que é prioridade para você? É ter um futuro mais tranquilo? Então, se isso é prioridade para você, quando você recebe, já pense em você primeiro. Obrigado, Walter. E é bacana, voltando um pouco a esse ponto aí dos 5%, nós ouvimos muito a questão dos 10%, né? Como você mesmo falou no começo. Ó, você tem que reservar 10% do que você ganha para você investir. Só que, imagina o seguinte, você chega para a pessoa que está no cheque, enrolada no cheque especial, ou seja, já está gastando mais do que ela recebe. Tem gasto no cartão de crédito, já é mais um pouquinho do que ela recebe. Como que ela vai conseguir acertar essa questão para chegar nesses 10%, né? Então, uma coisa que eu sempre oriento e que o pessoal gostou quando eu falei isso, que é dar um insight, é assim, primeiro você saber quanto que entra e desse quanto entra, quanto que é 1% desse valor. Então, a sua meta esse mês é reduzir 1%. E quando a pessoa vai atrás desse 1%, ela consegue 2, 3%, ela se anima. E aí, talvez daqui uns 3, 4 meses, ela já consiga chegar nesses 10%. Então, é algo que não vai imediatamente, né? A questão do tempo, que eu comento novamente, e é necessário, tá? Eu acho que Então, tem alguém o perguntando Cláudio. aí. Antes, o Cláudio já vai falar, mas só finalizar o que você falou, que é um ponto de vista assim: se você está endividado, primeiro acabar com as dívidas, porque os juros vai ser muito mais alto de qualquer investimento. Só que aí, com essa mentalidade de guardar um pouquinho para pagar as dívidas, quando acaba as dívidas, você tem esse pouquinho para ir para o investimento. Cláudio, só liberar o áudio, Cláudio, por favor. Aí, foi. Boa noite, pessoal. Não sei se todos vocês sabem, mas eu
Eu trabalho numa cooperativa de crédito, ou mais conhecida como Sicredi, e o Sicredi, ao contrário dos bancos, ele tem uma metodologia bem diferente. O banco trabalha? O banco trabalha sobre meta, e nós, como cooperativa, trabalhamos com o propósito. Nós buscamos entender o associado para ver o que esse associado realmente precisa. O banco, se ele tem um produto na prateleira dele e é meta do colaborador fazer, vamos supor, fazer um X% de consórcios, ele vai botar goela abaixo do associado consórcio. E nós, cooperativa, não trabalhamos assim. Agora, aí você se pergunta, tá, mas o que isso tem a ver com esse tema de hoje? Não, eu dei só um breve resumo, o que é a cooperativa de crédito, né? E nós temos, dentro da nossa cooperativa de crédito, nós temos esse projeto de passar educação financeira para os nossos associados e futuros associados também, porque querendo ou não, a cooperativa se importa com a sociedade que ela é inserida. Por isso, nós mesmos, nós colaboradores, nós somos incentivados a sermos professores de educação financeira. Nós temos todo o material didático de educação financeira, ele é passado para nós, nós somos capacitados e aplicamos ou ensinamos educação financeira para a sociedade. Já esse ano eu não tenho bem certeza, mas eu acho que nós já fizemos educação financeira com pelo menos 20 mil alunos. Parabéns, Cláudio. Muito bom, viu? Walter, por favor. Então, bacana, eu conheço a Sicredi, né, na ISU, que eu sou diretor de empreendedorismo, nós temos a parceria com a Sicredi, né, eu acho que é uma visão bem diferente aí como você disse, dos bancos, né, mas eu acho que entra na mesma, aí entra numa barreira um pouco diferente, as pessoas querem chegar ao banco ou chegar na cooperativa e querem um empréstimo, mas eles não querem entender como que se resolve, né? Às vezes até acompanha lá uma aula, tal, mas o tema educação financeira muitas vezes não eu quero resolver com esse empréstimo, não quero resolver com educação financeira. Tô errado, Cláudio? Será que é isso também? Não. É a questão do imediatismo, né? As Imediatismo. pessoas não querem poupar para ver o resultado lá na frente. E aí, esse imediatismo que atrapalha. Por favor, Cláudio, pode comentar. Walter, como tu fez a pergunta direcionada a mim, você está completamente certo. E eu digo qual é a diferença do banco para a cooperativa, já puxando um pouco de lenha para o meu assado, porque eu trabalho numa cooperativa de crédito. O que acontece se você chegar no banco e pedir, vamos dizer, 50 mil? O banco vai lá e te libera em 1, 2 dias, tu tá com dinheiro, tá? Depois tu vai pagar juro em cima de juro, mas isso o banco não quer saber, o banco quer o dele. A cooperativa de crédito, se você vai chegar no Sicredi para emprestar 50 mil,
o Sicredi vai emprestar também. Só que o que o Sicredi vai fazer? Ele tem toda uma equipe de recuperação de crédito, todo um comitê de crédito que ele vai analisar toda a tua situação financeira, se você consegue pagar esse crédito, da onde você tira os recursos, ou seja, se você não vai conseguir, ele vai entrar em contato com você. Não seria melhor fazer isso ou isso? O banco não quer saber, o banco vai lhe emprestar. Por quê? Ele quer o teu juro. Não me entendam mal, não é que o Sicredi não vai te emprestar. Ele vai te emprestar também. Só que ele tem um caráter bem mais avaliativo em relação ao empréstimo a fazer. Bacana, Claudião. É bem isso mesmo. E eu vejo muitas pessoas, né, justamente nessa situação, né, de que o Maurão comentou aí do imediatismo. E muitas vezes esse imediatismo, né, o querer resolver logo, eu quero meu carro logo, eu quero, sei lá, reformar minha casa logo, ele não consegue enxergar essa consequência que você comentou, né? E será que eu não vou conseguir pagar amanhã? Será que alguém vai me ajudar ou não? E isso é muito importante, né, Claudião? Essa, essa busca de manter essa proximidade com o cliente. Eu acho que é muito importante o trabalho que as cooperativas fazem. É algo que, assim, já é antigo, né? Mas era algo muito mais amador nos últimos, eu coloco aí 6, 7 anos para cá. As cooperativas se profissionalizaram assim grandemente. As equipes que trabalham com eles têm um trabalho muito mais sério. Não vou dizer que não era sério antes, mas eu acho que mais profissional, mais próximo do cliente. Eu acho muito interessante o trabalho que as cooperativas realizam, né? Eu já tive, né, até gosto de comentar isso, eu já tive, como podemos assim, um certo preconceito com as cooperativas, né? Eu visualizava algo muito, né, às vezes chega na cidade, eu morei muito no interior, e às vezes tem o banco lá, os bancos grandões, é prédio inteiro, cheio de caixa, e aí você chega na cooperativa, é aquela coisa pequenininha, né? Só que é uma visão. Hoje eu tenho uma visão diferente, no entender que é pequeno porque você é mais próximo, você tem menos cliente, então você não precisa ter aquele espaço gigantesco. E isso acaba reduzindo os custos para mim, né? E às vezes as pessoas não conseguem visualizar isso. Ah, não preciso ter um prédio na Paulista gigantesco, eu posso ter uma coisa menorzinho e isso reduz os custos. E eu, como cooperado, eu sou um sócio, né, do banco, né? Podemos dizer assim. E cada cooperado faz parte aí da cooperativa, né? Trabalho de cooperação. Eu acho isso muito bacana. Um outro preconceito, até puxar o gancho aí, um outro preconceito que eu tinha até um tempo atrás, e aí você atendendo, você vendo as experiências práticas, né? Você sai um pouco da teoria, é a questão do consórcio, né? Eu vi o consórcio como algo muito negativo, algo, né? Porém, eu percebi que muitos brasileiros, eles conseguem acertar suas contas ou se organizarem dentro da planilha se tiverem um boleto para pagar, né? Então, numa palestra que eu ministrei até para um sindicato, o presidente do sindicato comentou isso. Ele falou assim: desde os anos 80, o que eu consegui, eu consigo organizar minhas contas pagando um boleto. Então ele foi lá e conseguiu a casa dele, conseguiu o carro dele, conseguiu o carro para o filho dele, conseguiu a casa para os filhos dele, tudo no consórcio, né? Então, depois que eu vi esse exemplo prático, eu fui começar a pesquisar, conversar com certas pessoas, né? Fui entender melhor como que funciona e realmente, se você, por exemplo, seu filho nasceu hoje, pegar um menor valor que tem de consórcio e pagando mês a mês ali,
É, você vai dar uma casa para o seu filho com 18 anos, uma casa, né? Não é um valor pequeno, é uma casa que ele pode ou morar ou pode alugar e continuar ganhando dinheiro. Então é algo assim prático, palpável, né? A criança vai, pai, quanto que guardou dinheiro esse mês no meu consórcio? Né? Você pode melhorar essa relação da família visualizando esse pagamento do consórcio que vai resultar numa casa na frente, depois um carro, alguma coisa assim. E eu acho que é interessante esse formato também. A previdência privada é um trabalho que as empresas têm colocado, mas algumas vezes, né? Vou dizer muitas, algumas vezes, tem problema de gestão, né? Então, se o colaborador entender que o consórcio pode ser uma forma de investir, também é um trabalho bacana para ser feito aí no médio e longo prazo, né? Para a pessoa que não quer que consegue entender essa não necessidade de imediatismo, né? Então é bacana, é um ponto interessante também. E isso ajuda justamente no que o tema que é hoje, que é a tal da sustentabilidade, né? Como nós vamos pegar o que nós temos hoje, continuar com o que nós temos hoje, crescer sem prejudicar o futuro, né? Como que a gente consegue seguir nessa caminhada? E, queira ou não queira, você paga impostos, a inflação corrói o seu patrimônio, você tem que investir como proteger o seu patrimônio, né? Tem uma casa, tem que fazer manutenção da casa, eu tenho que ter um seguro caso alguém roube ou danifique a minha casa, assim como o carro, seguro de vida. Muitas vezes algo que as pessoas não prestam atenção. Se você morrer hoje, você tem um local para ser enterrado? Muitas vezes a gente não pensa nisso, né? Às vezes o insight é justamente talvez uma palestra como essa, um bate-papo bacana como está sendo esse. Acho que tem mais alguém levantando a mão aí, né? Cláudio, pode liberar o áudio, Cláudio, por favor. Eu tenho um exemplo que o Walter Rufino comentou aí do consórcio que aconteceu comigo. É, é que nem tu disse, Walter, o consórcio é uma coisa boa. O Sicredi tem o consórcio também. É uma coisa boa, mas é que nem você disse, é para pessoas que não conseguem economizar dinheiro. Eu, eu dou um exemplo do meu caso. Eu tinha um consórcio de carro, uma carta de consórcio de 33 mil, tá? Só que no final das contas, eu vou pagar 35 mil por essa carta, ou 36, não sei quanto é a taxa de administração agora, mas não vem ao caso. Ou seja, a taxa de administração, dependendo da carta, é uns 2, 3 mil. Aqueles 2, 3 mil é uma coisa morta, não é tua. O, esses dias eu fui comentar com meu primo que eu tinha essa carta de consórcio. Aí o meu primo, já me conhecendo, né? E eu sou uma pessoa assim, eu sou muito regrado, eu sou muito correto com o meu dinheiro. Eu tenho tudo mapeado, tudo em planilhas, o que eu gasto e o que que não. Aí meu primo me disse, Cláudio, tu tá botando dinheiro fora, o consórcio não é um produto para ti, porque eh, esse boleto que o Walter disse, que eu pago mensal, é 600 por mês. Meu primo chegou para mim, por que tu não pega esses 600 e guarda em outro lugar? No final, tu não vai pagar essa taxa de administração. Por isso, eu digo, o que o Walter Rufino falou é bem assim, o consórcio é bom para pessoas que não sabem guardar dinheiro.
que querem pagar o boleto mensal. Com certeza, aí o consórcio é bom. Não é bom para todas as pessoas, que nem eu, para mim não é, não valeu a pena, mas é uma experiência que o cara vai adquirindo com o tempo, né? Bacana, Cláudia. É interessante, que nem você falou. Para mim, não serviu. E aí entra na questão, quando eu faço trabalho de planejamento financeiro, que é justamente o perfil, né? O perfil da pessoa. Então, cada pessoa tem um perfil e não necessariamente que esse perfil vai valer para a vida toda. Às vezes você está organizando esse ano de tal forma, e aí chega janeiro, fevereiro, existe alguma mudança na sua empresa, algum, sei lá, o caso de separação, que acontece muito, filho que aparece que não estava previsto, é um carro que quebra, um acidente que também não estava previsto. Então, são coisas que vão. É um livro que você lê e suas perspectivas futuras mudam. Então, são coisas que podem, são ciclos, né? Por isso que é importante, é, de vez em quando, você dar uma olhada no que você quer da vida, né? Nesse ciclo constante. E é interessante que você falou assim, perdi 1.000, 2.000 reais. Mas será que você conseguiria juntar esse valor em outro investimento, regradinho, todos os meses? Muitas pessoas talvez não conseguiriam, né? Então, perderia não só esse 1.000, 2.000 reais que você tem alguém cuidando desse dinheiro lá, ou perderia muito mais porque, sei lá, gastaria com outras coisas que não estariam nesse plano. Ao final, você vai comprar um carro, não vai ser um carro zero, né? Pelo valor de 35 mil, você não consegue atualmente comprar um carro zero, mas se você tivesse financiado esse carro, com certeza, hoje ele estaria valendo menos e você não teria esse valor na mão. Então, tem que ser itens a serem pesados também. Tá bom? Mais alguém comentar alguma coisa? Acho que alguém tinha comentado. Não, né? Pode seguir. Tá. Bacana. Então, voltando um pouquinho que a gente tinha comentado, né, do cartão de crédito, água, luz, cheque especial. E aí, para os colaboradores, o cartão de crédito, como eu falei, muitas vezes as pessoas utilizam como parte, como se fosse o salário. É um erro gigantesco. Cheque especial, mesma coisa. E aí volta naquela questão que eu comentei, a importância das empresas estarem investindo na educação financeira dos colaboradores, tá? Um cartão de crédito, por si só, ele vai te ajudar, pode até te ajudar a organizar. Você, com educação financeira, você consegue organizar as suas contas com cartão de crédito. Hoje, diferentemente de 15, 20 anos atrás, você consegue cartão de crédito sem taxa, né, sem anuidade. Cheque especial, hoje nós temos a possibilidade de portabilidade das contas, coisas que não existiam há alguns anos atrás. Então, mudou-se muitas coisas para melhor. Porém, a mentalidade das pessoas ainda não alcançaram essas, vamos dizer assim, facilidades, né? Hoje temos o Pix. Se você pensar 10 anos atrás, né, não tinha essa facilidade. Você tinha que pagar a TED, você tinha que... Às vezes você deixava de fazer um investimento na corretora porque você tinha, por exemplo, né, um exemplo da compra de ações. Quando eu comecei a investir lá nos anos 2000 não vou saber, 2010, mais ou menos 2015, não lembro de cabeça. Mas quando eu comecei lá, você entrava, já tinha o home broker, você já conseguia comprar sozinho pela internet, mas aí você tinha uma tarifa de custódia que não era barato. Então, às vezes, você é um pequeno investidor, o que eles te cobravam no mês não compensava com o tanto que você investia, não ia recuperar. E aí, para você fazer a transferência, você tinha que pagar um TED. Então, às vezes, o pequeno investidor, né, colocar, sei lá, que fosse investir hoje R$ 200, né? Então, nisso aí, já uns 10, 15% desses R$ 200, né, puxar lá para trás, já ficaria, já perderia isso. Mas a ideia é que no futuro
esse dinheiro seria recuperado, né? Hoje em dia você tem muito mais facilidade de fazer investimento, não tem, a maioria das corretoras não tem mais taxa de custódia, o TED você não precisa pagar, às vezes a própria corretora já tem a conta dela, então melhorou bastante. O que falta agora é a gente começar a colocar em prática, né? As pessoas têm muito medo também quando se fala dos birôs, né? Os birôs de crédito, né? O SPC, o Serasa, né? As pessoas têm um pouco aversão, porém são eles, né? Como diz aí, serviço de proteção ao crédito, ele vai justamente proteger você de você mesmo. E as pessoas às vezes não têm essa noção, né? Então, quando se você fez uma compra, você cria um compromisso que você vai pagar. Quando você não paga, esse serviço de proteção de crédito ele vai barrar para que você não continue comprando outras coisas e se enrolando mais, né? Parece meio assustador, mas a ideia do serviço de proteção de crédito são esses, né? É proteger você de você mesmo. Então, é importante ter essa noção e quando se fala justamente do cartão de crédito, cheque especial, hoje em dia você pode aproveitar o cartão de crédito e transformar, por exemplo, em milhas. Tem programas de acúmulo de pontos, por exemplo, a Livelo, que eu sempre recomendo, que você compra, junta pontos, esses pontos podem ser trocados por viagem, por produtos. E é um negócio que está crescendo bastante. As parcerias são muito interessantes. Então, às vezes, você, sabendo se organizar, até quando você faz dívida, você ganha. Isso é muito interessante, isso é muito importante para que as pessoas não fiquem justamente nessas questões que eu trouxe aí, né? Com baixa autoestima, com ansiedade, falta de sono, estresse, depressão. E isso é importante os líderes estarem atentos a estes sinais. Muitas vezes o seu colaborador está tendo dificuldade de entender tal processo, está errando um processo que comumente ele fazia corretamente, ele está faltando. Talvez seja a hora de conversar com ele, o que está acontecendo. Às vezes ele vai colocar desculpa, meu vizinho, minha esposa brigou comigo, meu marido brigou comigo, mas na realidade as contas dele estão desorganizadas. Então os líderes têm que ter uma visão mais ampliada e entender que existe essas questões, né? Dar informação para a pessoa buscar alternativas. Eu acho que isso é muito importante. Esses joguinhos aí, que estão, é fácil, né? Pensa o seguinte, né? Esses joguinhos não nasceu do nada, né? Como que eles ganham? É, eles induzem você a acreditar que você vai ganhar bastante. Então você começa a jogar, eles vão tem os algoritmos, tem matemática envolvida, eles vão induzir você a ganhar alguma coisa logo no começo. Muitos te dão dinheiro no começo para começar a jogar. E aí nisso vai, né, Skinner, né, é psicologia. Ele te premia, você fica feliz e você volta lá de novo. Então, a tendência a você entrar nessas questões do joguinho e não sair é muito grande. Já tem alguns casos, inclusive, de suicídio, né? Coisa até aproveitar o mês de setembro amarelo aí, que uma senhora, lá, nesse, não me falha a memória agora a notícia, em Pernambuco, ela começou nesse joguinho, ganhou, sei lá, R$ 3.000 em alguns dias jogando isso. E aí ela perdeu esses R$ 3.000 e achou que ia recuperar, porque afinal ela tinha ganho R$ 3.000 alguns dias antes. Então ela começou a pegar dinheiro emprestado no banco, zerou, pegou dinheiro emprestado com parente, pegou dinheiro emprestado com vizinho. Chegou um momento que uma senhora, dona de casa, recebia salário mínimo um pouco mais, estava com a dívida de R$ 1 milhão. Entrou em desespero e tirou a própria vida. Tá? Então é um caso extremo,
mas é algo que tem acontecido muito. A pessoa pode não chegar nesse 1 milhão, mas pode chegar em 10 mil, 20 mil, 10, 20 vezes o que ela recebe no mês. E isso é preocupante, tá? É muito preocupante e vai trazer problemas aí nos próximos anos, tá? Então, já adiantando, tenham atenção nas famílias de vocês, conversem bastante. Isso é muito importante, tá bom? Sustentabilidade, então, aprendam educação financeira para ser exemplo para os mais jovens. Levem os mais jovens a entender essas nuances da educação financeira, saber administrar um cartão de crédito, os jovens aprendizes, expliquem para eles o que é um cheque especial, expliquem para eles o que é o cartão de crédito, o primeiro emprego, quando a pessoa vai sair de férias, né, que vem aquele bolão de dinheiro, explicar quando vai voltar de férias, provavelmente não vai ter salário no outro mês. É um caso que tem causado muito início, né? Início de carreira aí as pessoas começam a entrar no cheque especial. E o cheque especial, do mesmo modo que eu falei aí do joguinho, ele é sedutor, né? Você começa a usar um dinheiro que não é seu, aí você consegue pagar no primeiro mês, no segundo já se enrola e descobre que existe um tal de mínimo, né? Pagar o mínimo. E eu falo assim, se eu posso pagar o mínimo esse mês, eu vou pagar o mês que vem de novo. E a pessoa acaba se enrolando, e aí a bola de neve começa a crescer em alta velocidade. Eu creio que já estamos fechando aí 1 hora. Se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário, eu estou à disposição, tá bom? Pessoal, fiquem à vontade para dúvidas, perguntas. Aproveitem, pensem que nesse momento, por exemplo, é uma mentoria de liderança, de educação financeira, para realmente vocês tirarem algumas dúvidas. Eu, eu já vou fazer o seguinte, já vou agradecer, Walter, muito obrigado por você ter feito aí aceito o convite para a gente poder conversar um pouquinho sobre educação financeira. Você trouxe aí que o líder, eu gostei muito, né? Que o líder ele precisa estar atento aos outros colaboradores, porque pode ser que a baixa da produtividade esteja relacionada à educação financeira. Então, para mim foi o ponto mais forte aqui do nosso encontro, né? E eu gostaria de passar a palavra. José Aparecido Miguel, você pode fazer algum comentário, alguma pergunta, por favor? Oi, obrigado. Ô, Mauro, falando em educação financeira, meu filho de 15 anos, ele faz um curso de educação financeira já há uns 6 meses, né? Tem 14, 15 anos agora. Faz investimentos aí no Nubank, eu abri uma conta para ele no Nubank. Ele faz aplicações lá, ele fica acompanhando a tela do computador, ele investe lá R$ 20, ganha 4. Aí ele saca, aí ele investe de novo. Ele fica jogando, né, a bolsa. E ele está investindo numa plataforma nova agora, eu não lembro o nome. Qual que é o nome, Lucas? Avalon, não sei se vocês conhecem, mas é muito boa para investimento, mas tem que estar acompanhando. E referente à educação financeira para colaboradores, lá a gente aplica na. Temos aulas de empreendedorismo, né? Que eu trabalho em escola, com os nossos alunos. E temos também na CIPAT, né? Da CIPA, para os colaboradores. Palestras sobre educação financeira, investir em consórcio, que é muito importante, que eu acho que é o melhor meio hoje em dia, né? Para quem quer adquirir carro, terreno ou casa, é o consórcio, né? O meio mais barato, vamos dizer assim. Guardar um pouquinho e pagar um consórcio. E agradecer a oportunidade aí de ter esse conhecimento com vocês aí. Legal, Miguel. Walter, antes de você fazer o comentário sobre a fala do Miguel, muito interessante, né, o que ele falou que o filho dele faz numa plataforma que de repente está jogando, mas está investindo, né? Então eu tenho um insight aí para, de repente, que, se já não existir, alguns joguinhos de investimento que vai, né, atender quem quer jogar, só que não é para perder dinheiro, né? É para aprender a investir, né? E aí talvez ganhe pouco se errar, mas nunca vai perder. Vai ou ganhar pouquinho ou vai ganhar um pouco mais, né? Walter, quer comentar o que o Miguel falou? Não, muito bacana. Parabéns aí, ô José Aparecido Miguel. Fica atento junto com ele aí, vai aprendendo junto com ele, acho que é importante, né?
E assim, só um cuidado que eu gosto de sempre lembrar, quando se fala assim, investimento, né? Se fala assim, ah, ele joga, né? E aí os outros podem ter entendido que é aquela ideia de jogo, de cassino, né? E assim, quando você investe em bolsa de valores, existem várias formas de investir em bolsa de valores, né? Tem o trader, day trader, né? Que é você coloca o dinheiro e tira no mesmo dia. Tem o swing trader, que você consegue investir um pouco mais demorado, daqui uma semana, compra uma empresa, vendo outra. Existem várias formas, né? O modelo que eu invisto é a longo prazo, no modelo que chama investimento gradual, né? Eu vejo assim, ações são tijolos, você vai comprando todos os meses, você escolhe, bem resumido, eu escolho 10 empresas para investir, estudo essas 10 empresas, e aí todos os meses eu compro na sequência, né? Empresa A, B, C, D, E, F, G, J. Então, esse mês eu vou comprar a ação tal, independente do preço. E a ideia é que ela vai somando, e aí no longo prazo ela vai ter um montante grande que já se supera, né? É um formato de investimento. E aí eu não fico preocupado no dia a dia se a ação subiu, se a ação desceu. Eu só vejo lá na virada do ano como que foi o investimento, se vale a pena continuar investindo naquela empresa ou não. E aí, a partir daí eu mantenho o investimento ou procuro outra empresa para substituir. Então é uma forma de investimento a longo prazo, né? Existem vários tipos e é importante que as pessoas conheçam essas, que não é jogo, né? Só tomar esse cuidado. Eu acho que é mega importante aí. E a gente tem que entender também que vem novas tecnologias, novos formatos, né? Tal, as criptomoedas estão aí. Existem joguinhos que você tem criptomoedas ligadas a esses joguinhos, e a tendência é essa, ter muita coisa nova aí que a gente nem imagina que está acontecendo, né? Ou que vai acontecer. Bacana, aí, parabéns, Zé Aparecido Miguel. Não, legal, legal. E tem fundos imobiliários, né? Também tem muita gente comprando ações, por exemplo, de hotéis, que acaba tendo ali parte daquele hotel e depois tem rendimentos muito bons. Conheço pessoas que estão muito felizes que conseguiram investir aí e tendo todo mês uma rentabilidade muito legal. Mais alguém? Tem muita gente aqui com câmera fechada. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Aproveitem, pessoal. É o O momento aí pessoal tá de, tímido. né, o momento de fazer perguntas específicas. Pois bem, se não tem nenhuma pergunta, novamente então eu vou agradecer, Walter, Rufino, muito obrigado. Essa aula aqui vai ser gravada, depois eu vou compartilhar. A gente pede aí para vocês compartilharem com todos, para que essa informação, né, vá também para outras pessoas. Estamos aqui terminando mais um encontro da mentoria Liderança Visionária, transformando potencial em resultado. E se você quiser fazer parte, me chame no privado para poder explicar como você pode fazer parte. Daqui 2 semanas temos mais um encontro, onde eu vou trazer um pouquinho aí também conteúdos de liderança. Boa noite a todos. Muito obrigado. Até a próxima.